Pisão contra o Operário, puxão e mão na bola contra o Avaí e muita reclamação contra a arbitragem pelos lados do Brinco de Ouro. Em mais um jogo marcado por polêmica, Alan Al não poupou o árbitro da partida contra a equipe catarinense. É uma arbitragem terrível, muito ruim, muito incapaz, né, de controlar o jogo, de pelo menos deixar as reclamações de ambos os lados um pouquinho menor. Saíram as duas equipes reclamando. Então a gente vê que o nível, infelizmente, da arbitragem acaba sendo um fator primordial. Tivemos um pênalti contra o Operário que não foi dado, um pênalti hoje no começo da partida que não foi dado, que não tenho como garantir se nós sairíamos com os 3 pontos, mas é um fato. Após a partida, o Bugre fez uma publicação de protesto nas redes sociais contra a arbitragem da Série B. Com lances contra Avaí e Operário, o clube reclamou de 2 pênaltis não marcados e questionou a CBF sobre as decisões. Situações que poderiam ter mudado o resultado final da partida e possivelmente deixado o Bugre em uma situação um pouco mais confortável na tabela. Com a derrota para o Operário em Ponta Grossa e o empate com o Avaí no Brinco, a equipe alviverde permaneceu na lanterna da Série B e hoje está a 7 pontos do Botafogo, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A projeção é que 43 pontos sejam suficientes para escapar do Z4. E para não depender de mais ninguém, o Bugre precisaria vencer 6 dos 10 jogos restantes para somar 18 pontos e alcançar essa meta. E quando perguntado se ainda dá para acreditar na permanência, Alan Al foi positivo na resposta. Friamente eu acredito que dá pra gente sair da situação pela questão matemática, pelo que a gente fez já em alguns jogos. Nós tivemos aí um bloco de 4 jogos onde nós ganhamos 3 e empatamos 1 contra equipes que vão brigar não só pelo acesso, mas pelo título. Então esse panorama, né, de um recorte um pouco maior nos dá essa confiança, nos dá essa possibilidade. Tratando cada jogo como uma final, o Bugre tem na próxima rodada um confronto direto contra o vice-lanterna Ituano. As equipes se enfrentam neste sábado no Novelli Júnior e Alan Al espera contar com o retorno de Luan Dias para ter praticamente força máxima. O meia chegou a fazer testes para entrar em campo contra o Avaí na última segunda-feira, mas acabou sendo vetado minutos antes da partida por ainda sentir incômodo no joelho. O duelo contra o Galo de Itu está marcado para 5 horas da tarde, com transmissão na tela da Band. Os jogadores são muito conscientes e eles falaram logo depois, não precisou nem a gente se pronunciar muito, que esse próximo jogo a gente tem que se preparar mais uma vez como se fosse uma decisão. Não podemos fugir disso. O jogo estará aqui na tela da Band, como disse a reportagem, sábado, 5 da tarde. Atenção, você que é bugrino, você que é torcedor do Ituano, esparrama por aí. Jogo na tela da Band de graça. Você não paga nada. TV aberta. E transmissão para todo o Brasil também pelo Band Play. Bem, o técnico Alan Al usa uma retórica que é corriqueira quando o time chega nesse momento. Todo jogo é uma decisão. Agora, palavras são palavras. Difícil é traduzir palavras para atitude. Contra o Avaí, o Guarani não encarou como uma decisão, né? E não era uma decisão. Batista, é comportamental também. Acabamos de falar a mesma coisa da Ponte aqui, cara. A situação está tão afunilada. Aliás, é outro jogo de 6 pontos, né? Se a Ponte tem você jogo... Você falando jogo de 6 pontos. Não, é porque eu estou fazendo... Na verdade, eu estou sendo irônico, tá? Na verdade, eu estou sendo irônico. Entendi. É uma partida importantíssima para a Ponte, para Botafogo, para Guarani e para Ituano. Nossa, é mesmo. É importantíssimo, é um jogo de vida ou morte para os 4 times. Não tem o que fazer, não tem para onde correr. Não adianta ficar falando. Tudo que foi apresentado aqui na matéria é verdade, tá? Eu também acho que o Guarani foi prejudicado na última partida. Só que não adianta de nada isso. O Guarani vai lá, protesta, fala com a CBF, tá tudo certo. Mas dentro do campo, se o time não fizer a parte dele, qual é a parte do Guarani? É ser mais efetivo nas conclusões, é botar a pinóia para dentro do gol, é ser mais organizado e passar do limite dos 100%. Na situação do Guarani,
O Guarani tem que correr o dobro do seu adversário, seja ele qual for. Hoje, apesar de uma situação também complicada de ter caído de produção nos últimos jogos, eu acho que o Ituano tem mais time que o Guarani. Isso significa o quê? Na teoria, nada. O Guarani pode chegar lá e surpreender, como o Ituano pode fazer uma grande partida. Eu só espero, para fechar meu comentário, que quem for comandar o jogo seja alguém de capacidade, porque vai precisar. Ô Batista, é importante, eu queria falar uma coisa, porque assim, ó, o Guarani foi prejudicado? Foi, eu também concordo. Tá? Analisando os lances aqui, eu também acho que poderia ter tido a marcação de pelo menos um pênalti. Mas não dá para botar o resultado na culpa desse lance. E se bate o pênalti e erra? Então, para que você não fique, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não dá para ficar aqui, Guarani, contando com acertos ou erros de arbitragem. Tem que ser competente dentro do jogo, e se tem um lance duvidoso, mas já está 2-0, já está 1-0, com o jogo controlado, aí você questiona, porque o Guarani hoje não dá para botar, viu, mas a arbitragem ruim, mas o árbitro comprometeu, não dá mais, gente. O Guarani precisa se impor dentro dos jogos, chegar lá e vencer, é isso que precisa. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu concordo com o CH, hein? Enfrentar o Ituano lá vai ser uma pauleira danada, vai ser difícil. Porque o Ituano também está cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas a gente vê uma certa organização no time, certo? E quando enfrenta times organizados, o Guarani está tendo problema. Você viu aí agora o Avaí. Você viu como é que estava organizadinho o time? Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. O time com os blocos bem ajustados, bem próximos, não dando espaço, né? Não dando espaço pelos lados e muito menos por dentro para a equipe do Guarani. Todas as vezes que o Guarani enfrenta time organizado, ele tem problema. Ele não consegue ultrapassar as malhas de marcação. Tem muitos problemas. Não tem ajuste de lado, né? Não tem triangulações, não tem um jogador que para e pensa o jogo. É difícil, hein? Esse jogo vai ser um jogo duríssimo para as duas equipes, para as duas. Mas como disse o CH no começo do comentário dele, esse sim é decisão. Porque olha, imagina se a derrota para um dos lados, o que não vai acontecer? E o Ituano, para mim, leva um certo favoritismo, porque está jogando em casa. E está vivendo um melhor momento que o Guarani. E tem um detalhe importante que do momento técnico, tá? Desculpe. E esse momento técnico é bem a realidade do que está acontecendo. Você percebe nos jogadores do Guarani, além da dificuldade de pontuação, de ter que ganhar, da fluência do jogo que não está acontecendo do jeito que deveria, que os jogadores de ataque, principalmente, estão muito ansiosos, Batista. Você percebe nitidamente que eles não tomam a decisão de maneira calma e tranquila do jeito que deveria tomar. Então, você veja como caiu a participação do Caio Dantas nos jogos. A bola não chega para ele. E por que não chega? Primeiro, porque não tem o organizador. O Luan Dias está fora do time. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Maranhão, que é um menino que corre pra caramba, que é esforçado, é um jogador que precisaria pensar mais o jogo do que correr. Ele corre mais do que raciocina o jogo. Em vários momentos contra o Avaí, nós tivemos aí nítido, ele limpa o lance, a melhor opção era servir o Caio Dantas, ele chuta para fora e não acerta o alvo. Então você percebe, e o João Vitor também, que não é nenhum especialista, está jogando bem, não é? Em fazer gols, também tem tido esse comportamento ansioso. E essa ansiedade também está atrapalhando o Guarani. O Guarani tentou aí o Estevão Gleger, você que estava na transmissão, o que você achou? O menino, 22 anos, fez base no Internacional, nessa temporada jogou pelo Vila Nova, mas jogou apenas um jogo na Série B, então por isso pôde vir para o Guarani. O que você achou dele? Não é a solução de todos os problemas, ele é bom jogador. Mas não dá para botar toda a responsabilidade nas costas dele. Eu acho, claro, os outros, e assim, não dá para questionar a escalação de começo do Alan Al, dos homens de frente, porque também, se tivesse as opções que tem, seria a minha suposta escalação, mas é bom jogador, pode ser que ele ajude, mas não dá, Batista, para jogar toda a responsabilidade do menino. E tem outro detalhe, isso que o Gleger colocou, ele cabe na realidade. Apesar de na pontuação o Ituano não estar bem,
O time do Ituano está mais organizado, mas o Guarani não está desorganizado. No meu entendimento, o Alan Al está fazendo o que tem que ser feito, bem feito, porque ele arrumou o Guarani, e o que está fazendo a diferença negativamente falando nesse momento para o Guarani, eu tenho certeza do que eu estou falando, é essa falta de tranquilidade, é trabalhar a cabeça dos caras no momento da definição, no momento do acabamento da jogada. Então, com um pouco mais de calma, eu tenho certeza que o resultado final pode ser diferente. E o Gabriel Bispo, que perdeu a posição de titular, eu recebi uma informação de que o Gabriel Bispo está com problemas particulares, problemas familiares. E talvez, né, não sei se esse é o motivo, mas o Alan Al está dando um tempo, ele está ficando no banco. É funcionário do clube, né? Tem que trabalhar, não tem jeito. Todos nós temos problemas. Aliás, o ser humano não tem como ficar sem problema. Se tiver algum ser humano sem problema, ele arruma um para ter um problema. E problema familiar é uma coisa que realmente mexe muito com o emocional. Agora há pouco nós mostramos aqui, né, a emoção do Eduardo Batista, que enfrentou o pai e teve que vencer o pai, claro, por força de profissão, né? Técnico do time adversário, não tinha outro caminho senão lutar para vencer o time do pai, no caso a Ponte Preta. Então, o Bispo, nesse momento, não está podendo contribuir mais com o time do Guarani, mas está ficando no banco, está tentando ajudar de alguma forma.